Desafio de começar. O desafio de começar é algo que te bloqueia? Você tem muito desejo de começar a empreender? Você tem desejo de começar alguma coisa diferente, de promover uma mudança verdadeira na sua vida, mas alguma coisa te bloqueia? Se esse bloqueio, se essa dificuldade no empreendedorismo está na sua vida, esses encontros todas as sextas-feiras na hora do seu almoço foi criado exatamente para te ajudar e tá aqui como uma proposta que eu assumi, um desafio que eu realmente assumi para te ajudar. Então, o desafio de começar dessa semana, eu vou trazer condições burocráticas. Muitas pessoas me perguntam isso diariamente. Então, quando a gente pensa estrategicamente em empreender, no Brasil, a gente não tem isso muito posto pra gente lá nas nossas faculdades, no início da nossa graduação, e pouquíssimo se fala sobre isso também dentro das pós-graduações. Então, a gente, quando decide empreender, a gente simplesmente se vira nos 30. E essa condição do se virar nos 30 vai fazendo muitas pessoas se sentirem sozinhas, cansadas, fracas, desencorajadas, quando os desafios do empreendedorismo, de fazer o seu próprio dinheiro acontecer na sua conta bancária, chega. Então, todas as sextas-feiras, na hora do seu almoço, eu tô aqui exatamente para te ajudar a refletir, a pensar e a ter tomadas de decisões diferenciadas na sua vida. Então, se você já gosta desse assunto, acha que faz todo sentido para você, se você pensa numa mudança radical na sua vida, eu vou pedir um grande favor. Toca aqui nessa gaivotinha que tá bem aqui embaixo e compartilha essa live, encaminha ela para os seus principais amigos da enfermagem. Dentro desse universo empreendedor, a gente tem possibilidades gigantescas de fazer a diferença na nossa carreira. O grande ponto é como começar, certo? Como que a gente consegue realmente transformar a nossa jornada numa jornada de sucesso, numa jornada diferenciada. A partir daí, a gente vai falar hoje sobre o grande boom da semana. Rolou aí, em alguns contatos que eu tenho aqui nas redes sociais, uma fala da condição do profissional de saúde que se intitula como doutor e doutora. Então, primeiro de tudo, existe uma categoria no Brasil, que é medicina, que o doutor para eles já está posto. Eles entram na graduação e já tem ali esse tratamento como uma coisa convencionalmente aceita. A partir daí, os outros profissionais da saúde, como enfermeiros, farmacêuticos, biomédicos, fisioterapeutas, psicólogos, odontólogos, né, os dentistas, começam a fazer a psicologia, aqui sem questão de definir metas, mas falando especificamente para o público da estética, acabam definindo essa condição também de se denominarem como doutores. E pelo senso comum no Brasil, doutor não é quem fez doutorado, porque para a maioria da população brasileira, eles nem sabem o que isso significa. Para a maioria da população brasileira, doutor é quem tem um conhecimento profundo sobre determinado assunto. Então aqui eu já te garanto que como você já tem uma faculdade, você já tem nível superior, então você já é o detentor de bastante conhecimento, principalmente na tua área. E se você já fez uma especialização, se você é um especialista no assunto, se você já fez uma pós-graduação, então identifica-se que você é um expert numa determinada condição de informação. Se você é um expert num assunto, se você é um especialista num assunto, então sim, com toda certeza você pode se apropriar do título de doutor. Como eu sou enfermeira e sempre falo com muitos enfermeiros, principalmente quando a gente está em algumas turmas, existe uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem que aponta nessa resolução de número 256 do ano de 2001 que eu posso sim me apropriar do título de doutora, mesmo sem ter o doutorado.
Porque lá na resolução explica essa conjuntura da sociedade brasileira, que eles entendem que doutor é quem tem uma especialização, é um expert no assunto. Então, acaba agora dessa discussão de ai, mas você não tem doutorado. E eu sinto muito, querida colega, pra você que fica ainda com essa condição dessa fala chata, porque a gente coloca doutor ou não coloca doutor, eu sinto em te dizer, mas geralmente quem critica isso é a primeira a chamar o acadêmico ou o interno, lá no setor dela, de doutor. Então, abstraia dessas pessoas, não ligue para essas pessoas e se aproprie do DR se ele fizer sentido para sua carreira. Eu me apropriei e tem resolução que me respalda, dizendo que desde 2001, ou seja, 23 anos, que o meu Conselho Federal me autoriza a usar. Então, fica sob a sua condição. Utilizar o DR é um direito garantido há 23 anos e ainda tem gente debatendo sobre isso. E aí, vou dar já um puxão de orelha para as enfermeiras que vão entrando, que, gente, pensa numa categoria difícil de aceitar mudança, hein? Misericórdia, eu acho que tem alguma condição espiritual atrelada a muita gente na enfermagem. Porque se eu tenho uma resolução há 23 anos dizendo que eu posso usar o DR, o que acontece ainda com essa discussão babaca de ele não concorda porque você tem doutorado? E mentira! As primeiras pessoas que criticam quem usa o DR são as primeiras pessoas a chamar o acadêmico, o interno de uma determinada categoria lá, de doutor. O cara ainda nem formado tá, mas chama de doutor. Então, assim, aproprie se você acha que faz sentido pra você. Se você acha que não faz sentido pra você, tá tudo bem. Eu não quero discutir isso aqui, tá? O canal é meu, você vai discutir lá na tua rede social. O que eu quero que você entenda é um direito garantido pelo meu Conselho Federal de Enfermagem desde o ano de 2001. Para as outras categorias profissionais da área da saúde, como farmacêuticos e biomédicos, já vem na carteira de identidade profissional. Então pensa, pra que essa discussão chata? Os biomédicos já saem com a carteira. O farmacêutico já sai com a carteira. Em relação a essa discussão sobre a enfermagem, eu não vou entrar no mérito, tá? Porque aí seria uma demanda para um grupo muito, muito seleto. A gente pode até combinar uma live depois, se quiser, já coloca aqui nos comentários da live. Quero saber os bastidores do porquê que a gente não recebe o DR na nossa carteirinha, né, na nossa identidade profissional. Mas, no geral, sem polemizar, todas as profissões da área da saúde têm o direito garantido de ser chamadas de doutoras e de doutores. Simplesmente pelo fato de sermos especialistas numa área de conhecimento. E todas temos. Todas. Quando eu digo que a estética está sendo um movimento disruptivo, quando eu digo que a estética está sendo um movimento de revolução da área da saúde, é exatamente porque a gente está provando para a sociedade brasileira para que servem as nossas profissões. Porque até então, a gente tinha os estereótipos direcionados. Né? Os estereótipos muito bem pautados. Então, quando você pensa numa farmacêutica, as pessoas criam uma imagem do que ela faz. Numa biomédica, as pessoas criam uma imagem. Isso se chamam estereótipos, personagens fictícios que as pessoas colocaram aí no seu senso comum e vão perpetuando isso. As enfermeiras só servem para determinada coisa, a farmacêutica para outra, a bióloga para outra. E aí vão criando essas ideias mentais e as pessoas não entendem qual é o verdadeiro sentido das nossas profissões. Então, usar o DR eu entendo como um símbolo de autoridade. A autoridade para você mostrar para sua paciente, para você mostrar para o seu público que você domina sim um assunto, que você estudou durante muitos anos para isso, que você tem competência técnica e científica para executar as técnicas, né, os procedimentos que você está indicando para ela. Então, o primeiro ponto da nossa live de hoje, do nosso desafio da nossa live de hoje, é a apropriação do uso do DR. E eu gostaria que realmente acontecesse um movimento massivo por esse entendimento pessoal, tá? Essa é uma visão, uma linha de raciocínio que eu criei e que eu me apropriei. Se não faz sentido pra você, tá tudo bem. Mas eu adoraria ver enxurradas de doutores profissionais da saúde nas redes sociais. Pra gente mostrar pra essa sociedade que existem profissionais qualificadíssimos e que não precisa ser de uma determinada categoria pra você ser o detentor do conhecimento. Enfim,
Voltando então para a principal demanda que eu recebo, e acho que essa live vai ser mais burocrática, lembra que eu falei para vocês? Então o adendo do DR era só por conta de uma discussão que rolou durante essa semana, então eu achei por um direito de utilidade pública trazer essa informação para o meu público, para você que me segue. Então usar o DR para os profissionais da saúde, para pacientes meus que estão aqui, já sabem que eu sempre explico isso, mas para você, colega da saúde, que ainda não tinha esse conhecimento, e para muitos pacientes que forem chegar aqui para ter essa ciência de que sim, temos o direito garantido por resolução em sermos chamadas de doutoras. Outro ponto que é a maior dúvida. Doutora Carol, posso abrir um MEI? Já gravei reels sobre isso, já gravei vídeo no YouTube sobre isso, mas pensa num povo que tem dificuldade de pesquisar, que é o negócio mastigado, chegando aí certinho pra você, já com tudo pronto. Eu digo uma coisa aqui para as pessoas que têm preguiça de fazer boas pesquisas para encontrar a informação que você quer, a sua carreira tá fadada ao fracasso. Porque no mundo empreendedor, ninguém vai te dar nada de mão beijada. Aquele fornecedor mais barato, ninguém vai te passar. Aquela empresa de descartáveis que faz promoção de seringa X, ninguém vai te dar isso. Você vai ter que ir de forma milagrosa e mirabolante entrando nesses espaços. E assim a gente só vai fazer pesquisando. Então, para quem tem dificuldade de pesquisar, eu já aviso. Primeiro, o segundo desafio da nossa live de hoje. Primeiro é se apropriar do DR. Segundo, ser mais proativa. Ter iniciativa e atitude. E aprender a pesquisar. Porque no mundo empreendedor, ninguém vai te dar nada. Eu vejo a galera botando lá no Instagram, nos grupos de WhatsApp, assim... Gente, alguém tem algum fornecedor de transporte mais barato? Gente, alguém tem algum fornecedor... Ah, gente, você acha mesmo? Aí alguém vai me criticar dizendo que eu sou egoísta e que deveríamos compartilhar isso. Será? Será que alguém realmente passaria para você o melhor fornecedor que ela tem? Para você se tornar concorrente direta dela? Aí vem aquelas frases lindas e mágicas que aparecem aqui no Instagram, né? Ai, mas não existe concorrência, tem espaço para todos. Eu concordo, porque a cliente se conecta com você. As minhas clientes são conectadas comigo. Desse meu jeito doido de conversar, dos esporros que eu dou nas minhas pacientes, nas minhas alunas, nas minhas mentoradas, e as pessoas se conectam com isso. Então, sim, quando eu tinha minha sócia, que inclusive estava aqui na live, beijo, doutora, as pessoas tinham pacientes que se conectavam só com ela e outras que se conectavam só comigo. E tá tudo bem, porque faz parte da relação humana. Então, eu concordo em relação a isso, mas em relação a te dar o pulo do gato, te dar o ouro, ninguém vai te dar. Ninguém vai te dar. Pode ser a pessoa mais sublime, a Madre Teresa de Calcutá, todo respeito aí, mas as pessoas não vão te dar o pulo do gato. Elas não querem que você se torne. E hoje a concorrência, gente, ela não é uma concorrência de você estar aqui no consultório do lado do meu, não. A concorrência tá aqui dentro. Tá aqui no Instagram. Pessoas que ficam comparando quantos seguidores tem, quantos likes tem, quantas visualizações tem, quantas vendas você fechou, porque tem gente que tá publicando agora os ganhos e o faturamento, né? Então, assim, tem pessoas que vão ficar olhando pra você como concorrente pelo simples fato de você postar. Tanto que vocês veem aí, né? Tem cada um querendo postar mais luxo e riqueza do que outros. Sem problema quanto a isso, porque eu amo os meus espumantes. Todas as minhas alunas sabem que eu fortalecia o brinde para que a gente realmente tenha ali as nossas bolhas mágicas. E aí, só para justificar a questão do espumante, porque quem é meu aluno sabe, no presencial a gente faz mesmo esse movimento. Eu identifico que o espumante, né, o champanhe, ele representa um momento de ciclo, de encerramento ou de iniciação muito significativa. Quer saber, pensar direitinho? Vamos lá, para justificar melhor. Num casamento, você tá no seu casamento, e aí tem um momento do brinde dos noivos. Mas eu sou evangélica e não bebo bebida alcoólica. Tá tudo bem, mas você vai ter o seu momento do brinde.
Então, o brinde, o levantar as taças com o líquido que você quiser, representa o encerramento de um ciclo e a abertura de uma nova etapa na sua vida. Então, eu sempre recomendo, brinde, sim, tudo o que você conquistar. Então, eu já faço esse movimento há bastante tempo. Acho lindo o movimento que está acontecendo aqui na internet, porque sim, as pessoas precisam fortalecer a mentalidade e o comportamento de agradecer as coisas. Existem pessoas que vão conquistando coisas na vida e não tem nem tempo de comemorar, sabe? Acha que era obrigação divina ou fazia parte do destino dela. Exemplo, compra um carro. Na semana seguinte, a mulher já tá reclamando da porcaria do carro. Comprou um apartamento, entra no apartamento e só vê defeito. Ou acabou de adquirir a sua sala maravilhosa, o seu consultório. E aí você começa a fazer as obras, a arquiteta tá lá fazendo tudo. E aí você só reclama do processo de montagem. Obra é um desafio, obra é um problema mesmo, tem que ter muita paciência e sabedoria. Mas entenda, foi o processo que você escolheu. E aí não agradece mais, fica só no ranço da reclamação. Então, eu acredito que todas essas pessoas, elas vão ter uma moeda de troca. Isso vai acabar. Mais cedo ou mais tarde, de alguma forma, tá? Aí é meu pensamento espiritual. Tô vendo que tem bastante gente. Beijo, Flávia, maravilhosa. Que saudade. Quando a gente pensa nessas condições, isso tudo é mentalidade empreendedora. Nossa, doutora Carol, não consigo entender isso que você tá falando. Como assim? Como assim eu tenho que brindar as coisas? A gente não faz formatura quando a gente encerra a faculdade? Por que você não faz a formatura, nem que seja você na sua casa sozinha? Eu acabei de fazer minha primeira compra numa empresa X que eu queria muito. Brinde. Brinda com Coca-Cola, se é o que você gosta. Brinda com suco de laranja. Mas brinda. Brinda porque isso é um movimento que se cria, onde eu entendo e eu acredito muito na lei do retorno. Então, tudo que eu emano volta pra mim. Então, acho que é um movimento. E esse movimento, ele é um movimento comportamental. E quando eu começo a pesquisar um pouco mais profundamente sobre as coisas e a brindar essas pequenas conquistas, vocês vão começar a perceber, nesse início empreendedor, principalmente para muitas, que você vai fazer muita coisa sozinho e vai aprender muita coisa na porrada. A não ser que você tenha uma mentora que vai abrindo esses espaços e te dando muita informação. Mas, no geral, gente, não acredite que uma coleguinha lá no WhatsApp vai te passar informação verdadeira. Então, desafio número 1, aproprie-se do DR. Faça assim que a sociedade te reconheça como uma pessoa que tem autoridade e conhecimento num assunto. Eu vejo farmacêuticas brilhantes, biomédicas incríveis, fisioterapeutas extraordinárias, enfermeiras estupendas, esplêndidas, de conhecimento de terapia intensiva, de conhecimento de unidade básica de saúde. E se tornam pequenas, se fecham num casulo, se colocam ali numa síndrome de inferioridade, como se o conhecimento dela fosse muito pequenininho. Ela tem vergonha até de falar, bate na porta assim, toda recuada. Tu acha que tu vai ser uma empreendedora de sucesso com esse comportamento? Nunca. Tu acha que você vai conseguir fazer um faturamento de 5, 10, 20, 50 mil reais ou mais, que tem muita gente fazendo, com esse comportamento ali? Escondidinha, acuada, tímida? Não vai. Então, ponto número 1. Aproprie-se do DR, isso gera autoridade. Desafio número 2 da semana. Brinde as suas pequenas conquistas, sim. Brinde. Brinde e me marca. Mas brinde. Brinda porque representa uma condição onde eu estou denominando para Deus ou para sua fé que eu sou grata por aquilo que chegou agora, por menor que seja. Eu fiz a minha primeira compra de descartáveis. Chegaram um monte de seringa e agulha pra mim. Cara, mas é pro meu consultório, é pra minha clínica. Eu não tô comprando pro hospital Y. Eu tô comprando pra minha clínica, é onde eu vou atender as minhas clientes. Com essa única seringa eu vou faturar X. Olha isso!
Entende como é uma questão de mentalidade? Entende como isso tudo tem a ver com o nosso mundo empreendedor? E agora vamos para a parte principal da nossa live de hoje, pra gente ir entrando na reta final. Profissional de saúde pode ser MEI, é o que eu mais recebo. Para você que não sabe o que é MEI, MEI significa microempreendedor individual. E ele tem algumas condições em termos de responsabilidade fiscal. O que isso significa? Pagamento de imposto. Eu vou repetir, nenhum profissional da saúde pode ser MEI. Se você abrir o seu consultório, o seu movimento aí de atendimento como MEI, você só tá quietinha e ninguém te denunciou ou não foi pega ainda porque você é pequena. E por favor, coloque amor nas minhas palavras. Eu não tô dizendo que você é pequena no sentido de te diminuir. É porque você ainda tá pequenininha ali no seu início do seu negócio, tá? Repito, nenhum profissional da saúde pode ser MEI para atender a população. Isso inclui médicos, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, biomédicos, biólogos, educador físico. Quem vocês pensarem, psicólogo, quem vocês pensarem aí. Nossa, o sol tá vindo muito no meu rosto hoje. Tá um sol lindo aqui hoje, adoro. Só que tá refletindo na varanda do meu vizinho lá do outro lado. Olha, tá lindo, até a sombra ali atrás. Enfim, sol é vida. Ainda estão querendo destruir o sol agora. Sol é vida. Sem sol, tudo morre. Tudo morre. Então vamos lá. Para recapitular. Nenhum profissional da saúde pode ser MEI. Nenhum. Ai, mas doutora Caroline, paga muito menos. Se você tá começando o seu negócio, já pensando pequenininho assim, porque o MEI ele tem um teto de faturamento. E aí você vai pensar assim, ai, nossa, mas aquele faturamento ali, pra minha vida, nossa, ele tá ótimo, mudaria minha existência. Eu não tô sendo hipócrita de dizer que não, mas pra uma empresa que pensa a longo prazo, que fica ali estrategicamente já imaginando que vai ser uma grande empresa, que vai contratar pessoas, esse é um pensamento pequeno, tá? Agora, não quero abrir uma empresa oficialmente como PJ, né? Que aí é uma outra condição. Então, vamos, antes de seguir, quando você for abrir, seja o seu PJ, ou para quem ainda está fazendo o erro de abrir como MEI, você simplesmente está criando um novo número de CPF. Só que agora o seu CPF não é mais para pessoa física. Você agora está dizendo que você se tornou dona de uma empresa. Tá claro? Então vai ter um número. Então, seja o número do MEI, seja o número do CNPJ, eles têm uma numeração que segue o mesmo padrão, igual ao CPF. Todo mundo tem a mesma quantidade de dígitos. Tudo bem? Para o governo entender quem é você. Agora, vou repetir. Nenhum profissional da saúde pode ser MEI. Nenhum profissional da saúde pode ser MEI. Isso inclui médicos, dentistas, enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos, todo mundo que se formou na área da saúde não pode ser MEI. Então, você teria que abrir um consultório. E aí, se você não quiser abrir uma empresa, porque você acha que não é o seu momento, porque você quer testar um mercado empreendedor, você pode abrir um consultório como profissional liberal e autônomos, onde você usa o seu CPF e pronto, você consegue atender. Tá claro até aqui? Porque essa é a dúvida que eu mais recebo e eu tô vendo pessoas abrindo sozinhas, e nisso que abre sozinha, abre como MEI, e abrindo como MEI, vai dar merda uma hora ou outra. Repito, enquanto tá ali pequenininha, escondidinha, lá no seu canto, faturando bem pouquinho, tá tudo bem. Se acontecer uma intercorrência, tu tá lascada. Segundo, se alguém te denunciar, também. Porque aí se configura que você está executando procedimentos e agindo com o exercício ilegal da profissão. Ah, mas nossa, eu sou formada, eu sei o que eu tava fazendo. Só que você não avisou pra ninguém.
O governo não te reconhece como autoridade, teu conselho não te reconhece como autoridade. Então, gata, você tá sozinha. E gato, você tá sozinha. E você tá sozinho. Porque você já tá começando o processo errado. Tá entendendo? Então, até pra te defender vai ficar complicado. Tá? E aí existem contadores que não são especialistas na área da saúde. Assim como nós temos as nossas especializações, o mundo todo também tem. Então, existem contadores que são específicos para profissionais de saúde. Eles vão saber tudo isso. Eles vão saber quais são todos os códigos para cadastro lá dentro da plataforma. Agora, o que eu mais vejo no WhatsApp, as pessoas assim... Gente, qual é o número do KINAI vocês usaram? Gente, não. Ah, cara, para com isso. Reconheça que a gente tem uma limitação de conhecimento e pague para um profissional que sabe fazer certo. Pensa que você está protegendo tua carreira, contratando um profissional que sabe o que está fazendo. Ai, doutora, mas é muito caro e agora eu não posso. Paga então só pro cara abrir. Ele não precisa gerenciar a tua empresa. Né? Seu contador tá ali diretamente todos os meses olhando para suas contas. Mas paga pelo menos para ele abrir, para você abrir direito. Porque aí vem as pessoas depois, vem pra mentoria exatamente assim. Nossa, mas eu não posso ser MEI, mas eu já abri o MEI agora. Agora você vai declarar falência, né? Vai inativar essa empresa, esse número, e vai abrir uma nova. E aí olha o tabu, o que era barato, saiu caro. Tá entendendo? Então se você quer fazer as coisas por baixo dos panos, fazer no modo foda-se, tá tudo bem. Não é minha carreira, eu tô te orientando agora. Nenhum profissional da saúde pode ser MEI. Você precisa atender de forma tranquila e com responsabilidade fiscal, ética e legal. A partir daí, você tem opções. Você pode abrir o CNPJ como uma empresa ou você pode abrir como um profissional liberal utilizando o seu CPF. Ah, a doutora Lohane colocou: meu contador é meu marido. Olha aí, ó, até contatos. Quem precisar de contador tá aqui. Ela já dando uma dica pra gente. Parabéns, maravilhoso. É isso. Só que não são todos os contadores que manjam, como ela colocou aqui. É preciso ficar atenta. Porque tem gente, doutora Lohane, que vai sendo ludibriada pelo que o outro tá falando. E aí ele abre MEI, entendeu? E aí a pessoa não conhece, não sabe, cai no conto. E aí imagina, eu paguei lá pra criatura, aí ela abre errado, olha o trabalhão. Porque não é, gente, dar um delete no botão, não. Você tá dizendo pro governo que você tá fazendo. Não é uma brincadeira. Profissional liberal abrindo como CPF. Uma pergunta do Dr. Igor. Maravilhoso. Quero abrir como profissional liberal, quero abrir com o meu próprio CPF. Simplesmente você vai mandar a sua intenção de abertura de consultório como profissional liberal para o seu conselho. Então, enfermeiros pro COREM, biomédicos pro CRBM, os farmacêuticos pro CRF, e aí é pro conselho da tua cidade, do teu estado, tá? Não é pro federal, é direto pro seu regional. E simples assim. Agora, existem alguns documentos que os conselhos vão pedir para você realmente atender como profissional liberal, entendeu? Um desses documentos vão ser algumas organizações, como a abertura de licenciamento sanitário, que é o funcionamento, o alvará de funcionamento. Então, essas documentações, o contador consegue fazer para você em pouco tempo. Agora, tem vídeo lá no canal, tá? Sem fazer propaganda aqui, mas já fazendo. Tem vídeo lá no canal dos principais documentos que a vigilância sanitária vai exigir quando for fiscalizar o seu consultório e a sua clínica. E tem no site de todos os conselhos, porque fica difícil de falar só de um conselho aqui. Todos os conselhos têm uma lista de documentação que vai te dar ali como fazer para a abertura do seu CPF como profissional liberal e autônomo para atender no consultório, tá? E aí esse consultório, já também dei várias dicas de como fazer isso. Pode ser um consultório próprio, onde você investe no espaço, ou pode ser sublocação, né? Como coworking, que é aqueles espaços que já estão prontos e aí você vai lá e atende. Ótimo, doutor Igor tá dizendo obrigado, então contemplei a resposta.
Voltando então para essa história do MEI, nenhum profissional da saúde pode ser MEI, repito. Outro ponto importante, como PJ, se eu quero abrir a minha empresa, tá? E aí empresa, pessoal, empresa é um número, tá? Um hospital é uma empresa. Eu não sei, tem gente que parece que vive no mundo da lua. Hospital é uma empresa, tá? A OS que administra aí a tua unidade básica de saúde também é uma empresa. E toda empresa, ela quer lucro. E nenhum problema quanto a isso, porque eu também quero que a minha empresa fature cada vez mais, que o meu lucro cada vez aumente, pra eu estar linda e bela daqui a pouquinho desfilando de bicicleta lá nas Maldivas. Então, qual é o grande lance? Quando eu abro meu CNPJ, eu vou ter algumas responsabilidades, algumas condições para eu emitir isso e enviar isso para o governo, dizendo que a partir de agora eu, doutora Caroline Maroto, tenho um negócio para atender a população. Ou eu tenho uma loja, ou eu tenho um food truck, o que você quiser abrir. Porque eu tô vendo que tá vindo algumas pessoas de várias áreas, né, e não só da estética. Mas, então eu vou ter algumas modalidades para abertura dessa empresa. Então aqui eu não tô substituindo um contador, já mando aqui, ó, #paz para todos os contadores que vão olhar para essa live. Podem me corrigir nos comentários que ela vai ficar gravada. Então pode orientar, se vocês quiserem, contadores que estiverem aqui acompanhando. Então eu tenho algumas modalidades da abertura do CNPJ. Primeiro, o empresário individual, com responsabilidade limitada. O que isso significa? É um empresário, a gente está abrindo ali uma empresa de uma única pessoa. E aí ele tem ali uma nomenclatura. Isso é uma forma que eu tô dizendo. Você entende que MEI é uma coisa, é uma forma de eu dizer pro governo como que eu tô abrindo o meu negócio. E existem outras formas. É porque no Brasil, como a gente não tem educação financeira e não tem educação empreendedora, a gente só fica repetindo o que o povo mais fala. Então, MEI é uma modalidade. Para profissionais autônomos, que geralmente têm atividades não regulamentadas. Essa palavra regulamentada gera muito tabu, porque o povo acha que, ai, nossa, mas a minha profissão é uma profissão legal. Sim, mas não tem conselho de classe, não tem código de ética. Estão entendendo? Então, existem algumas dessas profissões que são MEI e que vão possibilitar que eles atuem, mas geralmente eles não têm regulamentação, ou seja, não tem conselho de classe. Exemplo, esteticistas. Exemplos, cabeleireiras, micropigmentadoras, massagistas, né, massoterapeutas, deixa eu pensar, manicure, podóloga, se não for de especialidade, for só aquele curso livre. E aí eu vou ser um pouquinho mais cruel agora. Pipoqueiro, o moço que vende x-tudo, tá? Os vendedores de revistas, de catálogos, vendedores autônomos, todos esses são MEIs, porque você percebe que eles não têm um conselho, eles não têm uma regulamentação profissional. Tranquilo até aqui? Aqui eu não tô fazendo distinção de profissão, tá, gente? Eu não tô dizendo se eles são mais ou menos qualificados, não tô dizendo se tem competência técnica, eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que a lei coloca. O fato de um profissional de saúde não poder ser MEI é porque nós somos uma profissão regulamentada. Ponto. Não é pra criar chabu e ninguém me cancelar aqui na internet. Então, eu tenho opções quando eu abrir meu CNPJ. Primeira opção, ser uma empresária individual limitada. Segunda opção, ter uma sociedade unipessoal. Esse é o meu formato atual da minha empresa, tá? Isso é uma forma bem similar ao MEI, tá? Em termos de custos, em termos de possibilidades, mas te dá braços para sua empresa evoluir e crescer. Outro ponto, como autônomo, e aí eu já mostrei para vocês que seria como pessoa física, você entregando ali o direcional que é o seu CPF, como sociedade limitada e como sociedade simples e pura. Eu tô com uma colinha aqui, porque é óbvio, né, gente? Então, eu tenho algumas opções. Essas duas últimas, a sociedade limitada e a sociedade simples pura, são conotações também burocráticas contábeis. Então, um contador, ele consegue identificar o seu momento de empresa, sua visão de futuro para essa empresa e te direcionar para a melhor forma de abrir. Entende como não é uma brincadeira? E para quem tá começando a empreender nesse formato de brincadeira,
É por isso que eu digo que a sua empresa está fadada ao fracasso. Porque se você já está começando um negócio, achando que tua empresa é pequena, que você não vai crescer, que você vai faturar só até aquele X, porque cada uma dessas etapas que eu mostrei pra vocês tem um volume de faturamento anual. Então, eu posso migrar depois? Pode, mas existe burocracia pra isso. E no Brasil, o maior país da burocracia e dos impostos, imagina. Então, tem que ser assertivo, tem que ter clareza mental. Por isso a questão da mentalidade e do comportamento, tá? Então, vamos lá. Em relação aos desafios da semana, pra gente encerrar a nossa live. Primeiro desafio da semana, o uso do DR. Apropriem-se do uso do DR. Ele faz parte do nosso arcabouço de regulamentação. O Conselho Federal tem resolução para isso. O Conselho Federal de Enfermagem tem resolução para isso desde 2001. E farmacêuticos e biomédicos já recebem a sua carteira profissional com o DR já descrito, tá? E todos os demais também podem se apropriar do DR pela conotação do senso comum de que doutor é quem tem conhecimento e especialização, ou seja, é o expert no assunto. E você já é. Se você tá aqui acompanhando minha live, você já é. Outro ponto. O movimento do brinde. Brindar as suas conquistas. Isso fortalece o seu ego, isso fortalece a sua autoridade interna, o seu amor próprio, a sua coragem, a sua confiança. Brinde cada pequena conquista. E o terceiro desafio, procure um contador para você fazer a abertura da sua empresa e do seu consultório de modo correto. Eu trouxe algumas dicas para vocês de abertura, mas lembrem-se, nenhum profissional de saúde pode ser MEI. Nenhum. Isso não é história do conselho A e do conselho B. Isso é lei. Você quer ir contra? Logo agora, vai contra em outras estruturas, em outras esferas. Briga aí no teu plantão por um lugar de direito para você descansar. Agora isso é lei, tá? E aí você tem algumas modalidades para abertura da sua clínica e do seu consultório. Para isso, você precisa pesquisar mais sobre cada uma delas. Em relação à pesquisa, já dei um puxão de orelha para vocês. Se você quer ser uma empresária, uma empreendedora de sucesso, você precisa aprender a pesquisar, porque ninguém vai te dar nada de mão beijada, tá? A não ser que seja uma alma caridosa muito sua amiga, mas no geral, ninguém vai te ajudar. Vai ser tudo na base da porrada. Então, pra você que ficou comigo até o final, eu já agradeço. Se você quer saber mais e quer ajuda para começar o seu negócio do mais absoluto zero e tem o desejo, mesmo que você ainda esteja sem dinheiro, sem lugar para atender, não tem nada de nada, só o sonho de começar a empreender, eu tenho uma mentoria onde eu pego na sua mão, identifico a sua realidade e faço você abrir o seu consultório do mais absoluto zero. Se você quer essa mentoria, digita "quero começar", que eu te mando toda a proposta dessa mentoria. Agora, se doutora, você ainda não tá nesse momento, acha que precisa esperar mais um pouco, amadurecer e fortalecer melhor as suas ideias, pode me acompanhar aqui todas as sextas-feiras, às 11h57 eu tô aqui te entregando tudo que eu posso. Tudo que eu tenho, tudo que eu construí ao longo desse tempo para fazer com que 2024 seja realmente um ano novo, um ano de mudança na sua vida. Então eu me comprometi nas 52 semanas do ano estar aqui com você todas as sextas-feiras, trazendo alguma informação do universo empreendedor para fazer com que esse ano realmente te desperte e te gere a energia necessária para você fazer a sua carreira algo diferenciado e um ano de realmente muita mudança. Então, espero você. Quem quiser mais informações, digita "quero começar", que eu te mando toda a proposta da mentoria. Caso contrário, se você ainda não está pronto para estar nessa mentoria, pode ficar aqui comigo que toda sexta-feira eu tô abertamente aqui entregando ouro em pó para você. Beijo no seu coração, bom final de semana a todas e a todos. Espero vocês nos próximos vídeos.